Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós estamos fazendo o especial Altcoins, onde apresentamos nossas análises do par Ethereum e Litecoin cotados em BTC. Provavelmente mais adiante vamos estar incluindo também Bitcoin Cash nesse rol. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós vemos aqui os preços de fechamento da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. O volume negociado nas exchanges Binance e OKEx e Huobi somados estão representados nessa reta ao fundo do gráfico, de acordo com quantos desvios padrão eles se encontram acima da média. E nós vemos aqui a confirmação daquilo que nós viemos falando, da necessidade de mais volume. Então isso ficou claramente representado aqui, onde nós temos que o volume aí mais na realidade do que 2 desvios padrão acima da média nos últimos dias, especial no dia de ontem e anteontem, mas sim já no domingo nós tivemos aí um volume um pouco mais elevado, do domingo para segunda, e aí nós tivemos essa restauração do volume que nos possibilitou o rompimento sim da região de congestionamento em 4.200 e aí nos permitiu alçar voos. Interessantemente, nós passamos diretamente pela região dos 4.500, 4.650, onde nós imaginávamos nós encontraríamos aí alguma resistência durante essa alta, fazendo uma leve pausa antes de uma continuidade, porém ela foi simplesmente ignorada pelos preços que estão buscando agora aparentemente um leve congestionamento, uma leve dificuldade na casa dos 5.000 pontos, como muito bem apontou ontem um ouvinte na nossa transmissão ao vivo. Ele perguntou dos 5.100, dos 5.000. Nós comentamos então que não acreditávamos que os 5.000 não seriam não deveriam ser uma resistência significativa em função do passado, mas o presente mostrou-se diferente. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa aí para o final do dia de hoje. 4.829 Tethers, essa é a nossa expectativa, num intervalo que vai de 4.740 a 4.919. Casualmente estamos orbitando aí bem próximo do topo desse intervalo. É bastante natural que nós tenhamos aí, se não hoje, nos próximos dias, um leve recuo. Isso faz parte da própria extensão que os preços estão tendo. Foi uma extensão demasiada, com bastante volume, é verdade, mas é natural então que tenha uma leve pausa antes que o mercado forme então uma nova opinião e se contente então com as altas que aconteceram e busque altas maiores. Então, primeiro trend de volume talvez já aconteceu, a gente pode estar tendo uma leve pausa e no momento então que a gente romper, quem sabe então os 5.000, psicologicamente essa barreira, como a gente tinha comentado, ela pode dar a ideia, não, estamos já na casa dos 5.000, isso traga mais volume, a gente não sabe, vamos acompanhar, mas de qualquer forma, independente do motivo, é normal que um movimento que dure mais dias e se estenda por 1 ou 2, 3 semanas, que ele tenha recuos, ou seja, que ele volte, que ele tenha uma movimentação na direção oposta do deslocamento principal. E nesse caso é para cima, então a gente pode esperar sim alguns recuos, por isso nós vamos logo em seguida entrar no mercado e dar uma olhada em quais poderiam ser esses suportes que a gente tem que ficar atento. Antes disso, então, Litecoins, blockchain e criptoeconomia, PayPal começa a investir em blockchain. Então, muito importante o PayPal pela amplitude que ela tem, a capilaridade, um grande número aí de usuários no mundo utiliza essa plataforma. Então, eles adotando uma solução de blockchain, utilizando alguma criptomoeda para fazer a sua transação, então aí sim nós podemos ter uma adoção bastante grande, onde os detentores de conta teriam imediatamente, então, talvez seu saldo convertido nessas criptomoedas. O que a gente está vendo ainda é que os vendors, esses fabricantes, essas empresas, quando elas resolvem adotar essa tecnologia, elas fazem sua própria criptomoeda. Isso não é indicado e mesmo a emissão de token, que de certa forma se justificaria, seria muito interessante que isso pare de acontecer e comece a se usar as moedas que existem. Isso é como se um fabricante de produtos, por exemplo a Samsung, uma leve sugestão por favor, um fabricante aí de telefone celular, vai vender os seus produtos na própria moeda.
Isso não faz nenhum sentido, mas é exatamente isso que está acontecendo em criptomoedas. Então, as empresas, eu tenho a minha, e isso não contribui para o conjunto. O que contribui para o conjunto é utilizar o que já existe e agregar valor ao que já existe e estimular a adoção das soluções que já estão existentes e não yet another, trazer mais uma solução. Então, quem sabe nos próximos anos a gente passe por uma fase de consolidação dessas criptomoedas, desses tokens, etc. E a gente fique em um pequeno grupo, talvez não tão pequeno assim, na casa dos 200, mas 200 soluções para o planeta é um número pequeno, então elas começam a ser usadas, transacionadas, etc., em grandes volumes. Vamos dar uma olhada então em CoinMarketCap, que nós temos aqui, Bitcoin nesse momento com seu benchmark $4.986, praticamente batendo a casa dos $5.000. Ethereum 167, Ripple 35 centavos, Litecoin com uma elevação bastante grande, uma elevação aí superior a 30%, EOS então $5.23, aí uma alta aí de praticamente 25%, Bitcoin Cash 262, uma alta extraordinária, praticamente 50% aí desde os últimos dias, e Binance Coin então uma alta menor, porque a gente já tinha comentado isso aqui, respondendo uma pergunta que a gente teve aí no nosso canal, num vídeo, um comentário. A Binance Coin ela antecipou a alta, ela começou essa alta já há mais tempo, então ela serviu talvez é um bom proxy, quem sabe, para próximas movimentações bruscas, mas ela antecipou a sua alta. Então ela teve um espaço menor, ela continua aí ela chegou na marca dos 20, mas ela não conseguiu rompê-la. Então toda essa alta aqui nos trouxe aos 20, mas não conseguiu fazer esse rompimento. E é interessante aí a elasticidade que a Bitcoin Cash teve, talvez ela se justifique pela dificuldade que ela passou naquele fork sofrido que ela teve, mas ela superou isso mostra ali qual das opções ali o mercado acabou escolhendo. E a Litecoin então também teve uma elasticidade bastante grande, de certa forma o Ethereum também, mas uma elasticidade um pouco mais reduzida. Nós acreditávamos aí que o par Litecoin BTC ia sofrer um decréscimo, a gente imaginava que ele ia para casa dos 12 mil, mas depois dessa alta aí ele conseguiu aí uma elevação ao invés de fazer uma queda. Então parabéns aí para quem está nessa moeda. Vamos dar uma olhada no volume. A gente tem aí BitMEX 4 bilhões, negociado nas últimas 24 horas, OKEx 2,8 bilhões, negociado nas últimas 24 horas, Binance 2,4 bilhões. Então só nessas duas aí nós temos uma elevação de 1 bilhão referente ao dia anterior, que também representou 1 bilhão, 2 bilhões na realidade em relação ao dia anterior, e no dia anterior, ontem, então nós tivemos uma elevação de mais de 1 bilhão em relação à véspera. Então nós estamos tendo aí só em duas exchanges mais de 3 bilhões negociados nas últimas 24 horas de aumento, sem contar então a BitMEX. Então nós estamos aí na casa de 5, 8, praticamente 10, 9 bilhões negociados nas últimas 24 horas em 3 exchanges. Exato, o volume pode não ser exatamente esse, a gente tem sérios problemas de reportes de volume, mas o que importa é que aconteceu esse aumento, e esse aumento na nossa visão está trazendo a sustentação para esse movimento. Falando no movimento, entramos aqui então em Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance, então diretamente aí do mercado. Nós vemos aí que o volume no gráfico de 1 hora ele vem se reduzindo. Isso pode nos fazer experimentar uma queda, uma leve correção. Vamos ver até onde. Então qual é a nossa expectativa? Então atualmente nós estamos no nível dos 4.918, e aí a gente chama atenção aqui que nós tivemos aqui das 19 para as 20 horas, nós tivemos um salto no volume que nos permitiu um salto no preço. Então a gente vê aqui 4.800, quem sabe, 4.800, exato, 4.800 Tethers como um suporte. Foi uma resistência, então, até acontecer esse rompimento, e agora funcionaria como um suporte. Então a gente enxerga os 4.800
como um suporte forte para os preços. Então nós poderíamos ter uma queda ali de praticamente $100. Tá? Essa queda talvez não aconteça de uma maneira súbita, talvez ela aconteça durante algumas horas, até fazer um teste, quem sabe com a sombra do candle, seja o mínimo intra-hora, até os 4.800. Perdendo esse nível, a gente enxerga aqui outro candle onde nós tivemos um salto de volume, e aí isso está acontecendo na linha dos 4.730, 4.720. Então a gente colocaria aqui 4.730 tethers. Então 4.800, 4.730. Então um segundo suporte. Perdendo ele, nós vemos aqui mais embaixo um salto que aconteceu em 4.670, então um aumento súbito de volume quando nós fizemos o rompimento ao topo anterior aqui às 4 da manhã. Então nós vemos aqui 4.670, 4.730, e 4.800. Exatamente. Então esses são os níveis. Então 4 novamente, 4.670, 4.730, 4.800. Então esses seriam os níveis de suporte que nós temos, e olhando para cima nós temos os 5.000 pontos. Então essa seria a nossa percepção, a nossa leitura que estamos fazendo do gráfico. Então, pessoal, vamos acompanhar, vamos deixar o mercado fazer essa movimentação, vamos deixar ele escolher a direção. Nós temos aí 4.800 para baixo e 5.000 para cima, então praticamente $200 aí, dentre os quais ele pode oscilar, ele está praticamente no centro. Então, nesse momento agora, nós enxergamos aí uma possibilidade de upside e downside iguais, mas dentro desse range. Para subir, nós precisaríamos de mais volume, e caso o volume não aumente, a gente enxerga um viés de baixa nas próximas horas, limitado aos 4.800. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações para serem avisados de novos episódios de nosso programa, novas edições. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, e se alguma das nossas informações vocês consideram relevantes, não se esqueçam de compartilhar isso com seus colegas e amigos. Nós agradecemos a audiência de vocês e o esforço na sua divulgação. Pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau!